tema da minha ministração hoje é o sofrimento cristão. Olha o que vai dizer a Escritura em Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e os rios encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu. E a sua queda foi grande. Só até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Eu vou tentar hoje pregar sem interrupções, mas caso eu não consiga, tenha só um pouquinho de paciência comigo hoje, por favor. Eu lembro uma vez de uma irmã, ela tinha acabado de perder o neto. E ela já estava na nossa igreja há um bom tempo. Ela chegar em mim em lágrimas e dizer assim: pastor, eu só tenho a agradecer o alimento que eu recebo nas pregações. Ela não agradeceu pelas visitas que eu fiz à casa dela. Ela não agradeceu pelas comunhões que nós fizemos, por cestas básicas que ajudamos. Não. No momento de maior angústia de ser humano, ela disse: obrigado pelo alimento. É por isso que eu e você temos que tomar toda a Escritura como verdade. Toda ela, sem exceção. Porque é a palavra do Senhor que vai fortificar a mim e a você. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, você põe ele, por favor, Laís? Capítulo 3, Paulo vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção, habilitando o homem para toda boa obra. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Nós não podemos decepar o Evangelho, pegar apenas partes que nos convêm e montarmos um Deus ao nosso bel prazer. Não podemos. Da mesma forma que quando nós lemos Romanos 8, Paulo dizendo assim, que em Cristo somos mais que vencedores. Esta é uma verdade ao nosso respeito. Quando nós pegamos o Salmo 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isto é uma verdade ao nosso respeito. Só que a mesma Escritura que afirma que nada nos faltará, que o Senhor é conosco, essa Escritura também afirma que no mundo teríamos aflições. Essa mesma Escritura afirma que há dias de trevas, e Eclesiastes ainda diz assim, e são muitos. Não são poucos. Pode ver que o Evangelho ele não vem nos enganar. Ele não é um paliativo para resolver um problema temporário do ser humano, mas ele vem, na verdade, nos colocar à prova justamente para o dia mau. Eu sei que pseudos pregadores afirmam uma vida cristã sem aflição, mas isso é um engano. Olha a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra que ele foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. O sofrimento que aperfeiçoou o Senhor. E se foi assim com ele, também é assim conosco. O apóstolo Paulo passou fome, sede, nudez. E essas coisas os fizeram crescer no Senhor. Perceba que neste texto que lemos, a chuva, o vento, os rios, a intensidade que bateram sobre a casa que estava edificada sobre a areia era exatamente igual à intensidade da casa que estava edificada sobre a rocha. A única diferença foi alicerce, onde eles estavam alicerçados. Portanto, essa história de que viveremos felizes para sempre é história, não está na Escritura. Neste mundo não encontraremos este dia. O dia em que poderemos dizer, felizes para sempre, como se fosse um filme hollywoodiano e que acaba. Na outra vida, sim, nós cremos. Mas neste mundo, de forma nenhuma. Não é novidade que eu vou dizer para você, mas o cristão fica doente. O cristão perde emprego. O cristão passa por problemas financeiros. Passa por momentos difíceis e também enfrenta a morte. Por isso é de suma importância que nós venhamos a nos preparar justamente para o dia de chuva. Porque, convenhamos, dias de sol são fáceis de ser suportados. O difícil é a tempestade.
Eu quero passar aqui apenas alguns princípios dessa ministração. A primeira é a seguinte. A primeira é que seremos provados. Eu sei que ninguém gosta dessa expressão, mas é o que a Escritura diz. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, a Escritura diz assim, olha o que Deus diz. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Quem guiou o povo no deserto? Deus. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. O Senhor efetivamente nos testa, nos põe à prova. O Salmo 66 vai dizer que Deus nos prova e que Ele nos apura. 1 Pedro vai dizer que a nossa fé é aprovada como que pelo fogo. São só expressões para dizer que na nossa caminhada com Deus aqui neste mundo, passaremos por dias difíceis, dias em que nós queríamos que não existissem, dias que nós queríamos estar dormindo e acordar por alguém, ser acordado por alguém e dizer, não, isso é mentira, foi apenas um pesadelo, um sonho. Mas esses dias vêm. Lembra quando você fazia uma prova lá na escola? O objetivo da prova não era para prejudicar o aluno, mas era justamente para testá-lo se ele estava apto a subir de nível, a ir um degrau adiante. As provas que nos sobrevêm são justamente para isso. Se reprovado, fazemos de novo. Porque a intenção de Deus é nos aperfeiçoar. Deus, Ele nos dá toda uma vida. Ele usa essa vida que Ele nos dá para, de acordo com as circunstâncias que nós vamos passando, para ir nos moldando, para ir nos tirando a casca, para ir nos fazendo sermos mais humildes a cada dia. É isso que o Senhor faz com todos nós. Deus, Ele não tinha prazer na miséria de Jó. Ou você acha que Deus ficou feliz ao ver a desgraça na vida de Jó? Pobreza, 10 filhos mortos, doença, enfermidade. Você acha que Deus se alegrou com isso? Não se alegrou, com certeza. Agora, muitos dizem que amam a Deus, mas quando a fé é testada, eles são provados, eles acabam não dando a resposta certa. Eles servem a Deus se as coisas andarem meticulosamente como eu quero. Como eu quero, e não como Deus quer. Quantas pessoas que diante de dificuldades, de problemas, de angústias, em vez de se apegarem mais a Deus, sabe o que eles fazem? Eles deixam a Deus. Por quê? Eu servindo a Deus e meu filho nasce com problema. Porque eu servindo a Deus e o luto vem justamente sobre o meu lar. Porque Deus levou justamente a pessoa a quem eu amava. E essas dores fazem com que as pessoas se afastem de Deus, sendo que o efeito deveria ser o oposto. Isso deve nos aproximar de Deus, para saber que é apenas Ele que pode nos fortalecer no dia difícil. Quando o dinheiro vai embora, quando a família se desfaz, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando o luto chega de repente, eu e você devemos permanecer fiéis. Não importa a circunstância. Eu coloquei 2 Coríntios ali, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer assim, capítulo 1, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo está dizendo que ele passou tanta tribulação, a ponto de se desesperar, achar que o fim tinha chegado. Acabou. Contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, ou seja, vamos morrer, literalmente. Contudo, em nós já tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Algumas vezes acontece isso conosco, nós somos levados a situações extremas, para que eu e você venhamos a dizer assim, eu não posso fazer nada. Quantas situações que nós passamos, que nós achamos que nós damos conta, que nós somos fortes, que nós somos sábios o suficiente, mas de repente você chega diante de um problema
e você se vê totalmente incapaz. Não estou dizendo sem dinheiro, sem capacidade de resolver. Você mesmo com toda a sabedoria, com um histórico, com uma boa família, com uma poupança talvez bem grande, você se vê de mãos atadas. Essas coisas acontecem para que nós venhamos a ver que o ser humano, ele é frágil, totalmente dependente de Deus. Totalmente. Ainda que coisas mínimas nós venhamos a dizer, não, isso aqui eu dou conta. Eu já dei o exemplo. Uma vez, meu filho, ele estava pedindo explicação para mim sobre o que era milagre. Eu comecei a dar alguns exemplos a ele. E eu falei assim, olha filho, o simples fato de você abrir os olhos toda manhã, o simples fato de você puxar um ar e respirar, isso é um milagre. Ele retrucou assim na sua ignorância infante. Pai, desse milagre eu não preciso. Isso eu sei fazer sozinho. Estava orando ontem em casa e eu lembrei desta frase. Abrir o olho e respirar, eu dou conta. E na hora eu lembrei, a minha mãe está no hospital, ela não dá conta de fazer isso agora sozinha. Não dá. Ela precisa de um ventilador mecânico para que o pulmão dela continue funcionando. E os olhos dela não abrem mais. Você consegue perceber a limitação do ser humano? Somos incapazes por nós mesmos de fazermos as coisas mínimas. A chuva, o rio, o vento, falam das provas que nos sobrevêm. Convenhamos, enfermidades e desapontamentos vêm para todos. Para os apóstolos. Agora nós vemos um determinado tipo de segmento dizendo que se você for fiel a Deus, a certeza é que enfermidade nenhuma chegará à sua tenda. É mesmo? Então Paulo não foi fiel. Porque a Escritura diz que Paulo ele tinha um espinho na carne e a maioria dos teólogos vão dizer que esse espinho era uma enfermidade, ao qual ele por 3 vezes seguida ora, Senhor, tira, 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 e Deus não tira. E então ele fala para o Senhor aquela frase tão conhecida, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aqui eu aprendi a ver que eu não posso todas as coisas. Lázaro aconteceu a mesma coisa. Adoeceu e morreu. Para mostrar que o ser humano, por si só, não pode fazer nada. Quantos aqui já não passamos por perdas? Lembra Marta e Maria? Diz a Escritura que elas buscam a Deus por conta de seu irmão, e seu irmão falece. Então, crermos em Deus não quer dizer que as coisas não darão como nós oramos. No caso do irmão de Marta e Maria, sim, o Senhor ressuscitou, mas muitas vezes não acontece como nós pedimos. E o que muitos fazem diante de uma circunstância assim? Eles ficam furiosos, com Deus, ficam bravos com Deus. Quantas pessoas já vi dizer, uma vez uma mãe dizendo, eu não vou mais servir a Deus porque Deus levou o meu filho. Eu falei, você não tem medo de levar você também? Preste atenção, contra quem você está se enraivecendo? Se você crê que Ele é todo poderoso, você está querendo arrumar briga justamente com Ele? É muita falta de sabedoria. Agora, se muitos, por conta de uma briga com o cônjuge, deixam de cultuar a Deus, de buscar ao Senhor, é uma dor de cabeça, perder o emprego, aí fica lá, hoje eu não vou ao culto. O que essas pessoas farão o dia que algo realmente sério acontecer? Abandonarão a fé, com toda certeza. Como nós lemos, a chuva, o rio e o vento, eles são para nos provar. Por isso você tem que se perguntar, a sua fé, ela está firmada na circunstância ou num Deus que está além das circunstâncias? Porque se nós firmamos a nossa fé nas circunstâncias, diversas vezes estaremos firmados em uma areia movediça. Porque as circunstâncias serão as piores possíveis. Na hora da provação, eu e você devemos fazer como Pedro, que quando
desceu do barco, começou a caminhar sobre a água, indo em direção ao Senhor, mesmo com aquela ventania e com aquela tempestade. Diz a Escritura que ele mantém o seu foco. Ele olha para Cristo. E então ele vai sobre as águas. Só que então ele começa a reparar na força do vento. E deixa de olhar para quem ele deveria olhar. A consequência? Começa a afundar. É isso que acontece conosco. Toda vez que nós tiramos os olhos de Deus, a tendência é afundarmos. Aonde está a sua esperança? Na família? Já viu pessoas que colocam até tatuagem, meu filho, minha vida? E o dia que você não estiver mais, o que você fará? E se acontecer com você assim como aconteceu com Jó? De fato de toda a família se perderem em apenas um único dia. A sua fé vai embora junto com eles? Não pode. Jó capítulo 11, capítulo 1, verso 11 diz assim: estende, porém, a mão, toca-lhe tudo quanto tem e verás que não blasfema contra ti. Jó chegou numa situação degradante, a qual creio que nenhum ser humano até hoje passou. Perder 10 filhos, não deve ser nada fácil. Mas ainda assim, toda aquela circunstância terrível. Jó, no final de sua vida, ele diz: antes os meus olhos não te conheciam, eu conhecia apenas de te ouvir falar. Hoje os meus olhos veem. Ele percebe que toda aquela circunstância difícil, por mais que momentaneamente ele não entendia, não compreendia, lá na frente, ele vê que o quebra-cabeça de sua vida vai se juntando e então ele percebe o propósito de tudo aquilo, que era conhecer a Deus. E assim também vai acontecer comigo e com você. E que nós viemos a permanecer fiéis. Segundo princípio, cristão também sofre. Por mais que talvez, dependendo do lugar que você fala que o sofrimento faz parte da vida cristã, você pode ser tido como um herege. Onde já se viu? Não, declara a tua vitória aí. Às vezes nós fazemos. E as coisas não andam do jeito que nós queremos. Fato. Todo aquele que segue Jesus vai enfrentar aflições. É o que ele diz aqui em Mateus. Ainda que você esteja muito bem alicerçado na rocha, isso não impede a tempestade, o rio e o vento. E às vezes os três de uma vez vir sobre você, não impede. O Salmo 34, verso 19 diz assim: muitas são as aflições do justo. Olha o que diz o salmista. Muitas. Não são algumas aflições. O justo, justificado pela fé, durante a sua caminhada aqui nesta vida, ele vai passar por muitas aflições, não são poucas. No Salmo 88, o salmista diz: a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Paulo disse que ele passou por enormes tribulações. Davi diz suportar muitos males e angústias. Só que quando nós falamos que essas coisas sobrevêm a cristãos, as pessoas dizem: não, o que é isso? Bate na madeira, onde já se viu? Tem fé que nada dessas coisas vai acontecer. Às vezes temos fé sim, mas elas acontecem. E daí? Temos que ter o outro lado também preparado. Não nos prepararmos apenas para os dias de sol. O resumo da vida cristã é aflições, angústias, sofrimento. Para quê? No fim, não aqui neste mundo, no fim, nós venhamos a receber a recompensa do nosso Senhor. É por este motivo que a nossa esperança em Cristo, ela não deve se limitar apenas a esta vida. Devemos ter, claro, esperança de que as coisas aqui irão melhorar, sem esquecer que se colocamos as esperanças apenas aqui, neste mundo, o que a Bíblia diz é que somos os mais infelizes de todos os homens. Diante do sofrimento, você tem algumas atitudes que você pode tomar. Primeiro, você pode pensar em desistir. Este é um passo, claro. Passou por aflição, diz: não servirei mais a Deus. É o que muitos fazem. Ou você ainda
consegue olhar para cima e dizer: Deus, eu não entendo o motivo de sofrimento. Eu não entendo porque essas coisas sobrevêm sobre mim. Eu sei que sim, tem muito pecado, e se o Senhor for cobrar por cada pecado, eu tenho recebido menos do que eu mereço. Mas eu não sei porque o sofrimento sobrevém sobre nós. Mas uma coisa eu sei: ainda que a morte nos alcance, Deus continua vivo. Ainda que a angústia nos bata à porta, Deus continua sendo Deus. A nossa fé não tem que ser baseada no momento ao qual estamos vivendo, mas no Deus ao qual nós cremos. E se assim fizermos, será muito mais fácil para que venhamos a passar por dias difíceis, como diz Davi, ainda que nós viemos andar pelo vale da sombra e da morte. É por isso que eu amo, sabe qual teologia? Não é a teologia da prosperidade. Eu amo a teologia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sim eram teólogos. Diante da morte, eu coloquei ali Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, eles são inquiridos pelo rei. Então, eles dizem: nós não nos dobraremos diante de imagem alguma. Não obedeceremos a esse rei. Eu amo esta teologia deles. Que eles dizem assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele sabe, se eu desobedecer ao governante, eu posso ir para a fornalha. E o negócio ali era tão quente que a Bíblia relata que o homem que arrancou a tampa de cima morreu queimado. Mas ele diz: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se Deus quiser nos livrar daquilo que nós estamos pedindo, bem. Se não, a nossa fé não muda. Os pagãos da Babilônia, eles não foram influenciados pelas orações desses homens, sabia? Não diz a Escritura que eles oravam com grande pompa, a ponto das pessoas olharem e dizerem: queremos o Deus destes três. Não, os pagãos babilônicos não foram influenciados pelas orações deles, pelas pregações deles. Não, nem pelo conhecimento e pela vida santa que eles tinham. O impacto foi ver aqueles homens no momento mais difícil de suas vidas não negarem o seu Deus, permanecerem fiéis. Isto fez aqueles homens olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego com um olhar diferente. Como pode? Eles podem morrer por conta disso, e ainda assim, eles permanecem fiéis a Deus e dizem: nós cremos que Deus é poderoso para livrar, mas ainda que não livre, continuaremos fiéis. É notório na história da igreja cristãos sendo levados aos montes, ao Coliseu Romano. Aos montes. A ponto de alguns historiadores chegarem a dizer que havia momentos em que os leões não queriam nem mais comer porque já estavam com a barriga cheia. O espetáculo da tarde era ver cristãos morrendo. Aí Tertuliano diz aquela maravilhosa frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque o sangue dos mártires é a fé daqueles homens, materializada no seu sangue sendo derramado diante daqueles leões. Lembra Paulo e Silas? Paulo e Silas, Deus estava com eles fora da cadeia, mas Deus também estava com eles dentro da cadeia. Eles fora da cadeia, o que eles fazem? Eles cultuam a Deus, eles oram, creem que Deus é soberano. Na cadeia, em uma situação totalmente degradante, podendo morrer a qualquer momento, o que eles faziam? Oravam e cantavam da mesma forma. Eu não sei quanto a você, mas eu leio a respeito desses homens, eu me envergonho da minha fé. Eu digo: oh Deus, quão mesquinho eu sou, quanto eu preciso crescer no conhecimento do Senhor para ter pelo menos um vestígio da fé que esses grandes homens tiveram. Como eu preciso amadurecer. Como eu disse no começo, eu estou encerrando, olha, eu não sei o objetivo do sofrimento. A maioria das vezes é por pecado, sim. Mas que ele nos fortalece, nos deixa mais cascudos,
É um sofrimento hoje que lá na frente pode ser usado para consolar uma pessoa que estava passando pelo mesmo problema que você passou. É difícil entender, mas Deus tem um propósito em tudo. E só há uma maneira, meu irmão, de suportarmos as tempestades deste mundo aqui. Sabe qual? Estarmos com os olhos no outro mundo. Do contrário, a angústia vai nos vencer. Então que você venhamos manter os olhos sempre no Senhor. E para encerrar, o terceiro é o seguinte: sofrimento presente não se compara à glória futura. Paulo, o Senhor diz a ele: convém que você vá pregar em Roma. Meu irmão, se é Deus que fala isso para você, olha, eu quero que você faça isso. Você vai muito confiante, porque Deus falou comigo. Se Deus falou, não há possibilidade de acontecer algo de errado. Eu estou obedecendo a Deus. Diz a Escritura que Paulo ouve a Deus. Deus diz: pregue em Roma. Paulo diz: sim, senhor, irei. Em Atos capítulo 27, verso 14, diz assim: Paulo obedecendo a Deus, indo pregar. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Ou seja, Paulo já estava numa situação terrível no barco ao qual ele estava. Para piorar, tempestade. Ventos de todas as direções. É aquela famosa frase, né? Aquilo que estava ruim, piorou. Paulo poderia ficar bravo com Deus, dizendo: Senhor, mas calma aí. O Senhor manda, eu obedeço, e por conta disto, a angústia e a aflição vem sobre mim? Não, não pode. De forma alguma. O diabo constantemente lançará dúvidas na minha e na sua mente, diante da dificuldade. Várias vezes, você vai ouvir aquela voz lá na sua consciência, quando você estiver passando por um momento de angústia, dizendo assim: você é filho de Deus mesmo? Mas calma aí. Filho de Deus desempregado? Você é filho de Deus e a sua esposa o abandona? Você é filho de Deus e está doente? Lembra que Jesus, o diabo fez a mesma coisa com ele? Ele está lá e o diabo diz assim: se tu és filho de Deus, olha a dúvida que o diabo lançando nele. Será? Não sei não. Não, prova que você é filho de Deus. Transforma aqui a pedra em pão. E essa dúvida que constantemente nos assola. Calma aí. Tanto tempo de igreja, tem pessoas que nem crentes são. E você passando esses problemas? Sei não, hein? Ou você não é filho de Deus, ou o Deus ao qual você serve não tem o poder que você diz ter. Então essas dúvidas ficam em nossa mente. Essa é a maior tentação do cristão. Provações, tribulações vêm sobre todos. Paulo foi provado. Paulo sofreu mais do que todos nós. Quando ele começa a falar sobre o seu currículo, Paulo foi preso, açoitado, apedrejado, passou por naufrágio, fome, sede, frio, nudez. Coisas que nós não conseguimos vislumbrar com a nossa mente, apenas com o relato da Escritura. Sabe o que é interessante? Paulo passa por tudo isso. Angústias que, juntando todas as nossas aqui, meu irmão, não chega perto das angústias que ele passou. Nada. Para completar, Paulo chega no final da sua vida, prestes a ser morto, precisando de um consolo, de amigos que o abraçassem no momento de dificuldade. Ele diz que todos o abandonam. Depois de toda uma vida sofrida, quando ele se converte. No momento crucial, amigos vazam. Ninguém. Aquelas pessoas que estavam junto com ele foram embora. Ele sai dali, da sua cadeia, para ir para o martírio. E ele termina a sua vida. Essa provavelmente é uma das últimas palavras de Paulo. Ele diz: olha, o tempo da minha partida é chegado. Já estou sendo oferecido como libação. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amam
a sua vinda. Sabe por que Paulo suportou todas essas dificuldades deste mundo terreno? Porque ele, vivendo neste mundo, ele vislumbrava o outro. O pé dele estava aqui, mas ele sabia, ainda que o meu corpo sofra neste mundo, eu jamais vou deixar de olhar para frente, para o dia em que o meu Senhor virá, enxugará dos meus olhos toda lágrima. Por isso ele pôde dizer: eu regozijo com os meus sofrimentos, porque os sofrimentos do tempo presente não se comparam. Isso eu falo para você de todo o coração. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam àquilo que o nosso Senhor tem preparado. Um dia diante do Senhor, nós não lembraremos de nada do sofrimento que talvez tivemos uma vida toda aqui nessa terra. É por isso que os nossos olhos, eles não podem se fixar apenas aqui, mas eles devem se manter no Senhor, para que nós possamos dizer como Paulo, ou como Agostinho pouco antes de morrer, escreveu coisas fabulosas, seu livro Confissões é algo fantástico. Então, ele disse que ele teve um vislumbre da glória. E sabe o que ele diz antes de morrer? Tudo que eu escrevi é palha. Tudo que eu escrevi sobre o céu, esqueçam. O céu é infinitamente melhor do que tudo aquilo que a minha pena conseguiu produzir. Acredite. Foi isso que Paulo disse. Para encerrar, Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: se com ele, com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Eu e você agora podemos, de fato, olhar por esses homens que sofreram, morreram, mas não abandonaram a sua fé. Muitos perderam família. Muitos viram amigos, familiares serem mortos na sua frente. O que eles tinham de esperança? O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com aquilo que o Cristo, o nosso Deus, nos preparou. A questão não é como terminará o nosso corpo aqui. A questão é, a nossa fé, ela permanece inabalável? Paulo, alguns teólogos vão dizer que, quando ele diz, trago no meu corpo as marcas de Cristo, é porque, de fato, de tanto que ele apanhou, ele chegava, erguia a sua camiseta, e então um corpo deformado mostrava o quanto ele tinha sofrido por conta de Deus. Alguns homens morreram sem cabeça, outros enfermos, mas a questão é, ainda que o nosso corpo termine todo deteriorado por uma enfermidade, por um câncer, ainda que o nosso corpo termine partido ao meio, como a nossa fé termina? Essa deve ser a minha e a sua esperança. Paulo perdeu a cabeça, a fé não. Nós podemos perder parentes, podemos perder batalhas. O que você não podemos perder é a fé. A Bíblia não diz que filhos de Deus não sofrem. Sabe o que ela diz? Que filhos de Deus são os únicos capazes de verdadeiramente suportar o sofrimento. Ainda que ele sofra também muito, claro. Mas essa é a diferença dos filhos de Deus. Por quê? Porque nós sabemos, o nosso reino não é aqui neste mundo. Hoje de manhã, quando eu corri atrás da parte burocrática para sepultar minha mãe, o rapaz me dizendo sobre pessoas que chegavam para fazer o mesmo processo que eu estava fazendo, de correr atrás de túmulo, assinar e tal. Pessoas se desesperavam.
de pessoas tentando até agredi-lo. Ele só está ali para fazer a parte burocrática da prefeitura. Esse é o desespero que nós não temos. Porque nós sabemos que o túmulo, ele leva o nosso corpo. Ele não leva a nossa fé. Ele não leva a nossa esperança. Ele não leva a nossa alma. Então, se ele não leva, por que temeremos? Nós que somos filhos de Deus, sabemos que a morte é apenas um até breve para aqueles que foram antes de nós. E o dia que for a nossa vez, bendito seja o nosso Deus, que Ele chegue. Nós não precisamos ficar desesperados, porque o que nós ansiamos aqui neste mundo é justamente o dia em que nós estaremos com Deus. Hoje de manhã, eu ouvi uma canção maravilhosa, que dizia assim: um dia ouvirei o meu nome chamar, e em teus braços irei me encontrar, santificado meu corpo será. Ainda que o nosso corpo termine podre, o que a Escritura diz é que um dia o Senhor voltará, e Ele então irá nos transformar, a morte dará os seus mortos, o mar, o além. E então aquele corpo que talvez terminou corrompido de enfermidade, ele será restaurado, glorificado, e nós estaremos diante do Senhor. É por isso que não precisamos temer a morte. Na verdade, os cristãos, eles foram conhecidos durante muito tempo como quase que doidos mesmo, porque eles ansiavam por esse dia. Lembra Paulo? Ele diz assim, Filipenses 1:21, para encerrar: a carta cujo tema é a alegria. O tempo todo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez os digo, alegrai-vos. E Paulo escreve essa carta de dentro da cadeia. Paulo, ele diz assim, Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está dizendo é: a minha vida é para Deus. E a morte não é uma perda, é ganho, é lucro. Tanto é que ele começa depois a dizer: olha, eu queria tanto ir para Deus, partir, ser livre deste mundo. Daí ele diz: olha, mas acho que por amor a vocês convém que eu fique mais um pouco aqui. Ou seja, estar com os irmãos é bom, sem sombra de dúvida. Mas ir para o nosso Senhor é muito melhor. Que nós venhamos, diante das dificuldades, jamais perder a nossa fé e a esperança de que tudo aquilo que o Senhor falou se cumprirá. Amém, meus irmãos?